o offshore de serviços. E foi um pouco aquilo que a gente já comentou em parte lá com a questão dos call centers. Então, o que é isso, o offshore de serviços, e como isso tem se tornado um produto cada vez maior do comércio internacional? Atualmente, uma das questões mais quentes em economia internacional é se a moderna tecnologia da informação, que torna possível executar algumas funções econômicas a longa distância, conduzirá a um aumento drástico das novas formas de comércio internacional. Ainda que seja um livro de 2015, né? Então, 5, 6, 8 anos atrás, esse tema do offshore de serviço, ou seja, a possibilidade de você contratar mão de obra de outro país, realizar atividades operacionais de outro país, aí, com 5G, com os softwares modernos, enfim, com uma série de questões tecnológicas, isso aí, de fato, vai realizar uma mudança drástica na economia. E é importante dizer que a pandemia acelerou um pouco isso. Então, veja, nós já mencionamos o exemplo dos call centers, onde a pessoa que atende seu pedido para obter informações pode estar a 16 mil quilômetros de distância. Muitos outros serviços também podem ser feitos em um local remoto. Quando um serviço antes feito em um país é deslocado para um local externo, a alteração é conhecida como offshore de serviço, ou, em português, terceirização de serviço. E aí se torna uma importação desse serviço. Eu terceirizo o serviço para um outro país, eu faço um offshore de serviço, e, consequentemente, aqui eu passo a ter uma relação de comércio internacional. Além disso, os produtores devem decidir se devem configurar uma subsidiária estrangeira para fornecer os serviços e operar como uma empresa multinacional, então eu abro uma filial em outro país, ou terceirizar os serviços de outra companhia. Eu simplesmente vou lá e compro algumas peças desse país e vendo aqui no meu país. No capítulo 8, nós descreveremos mais detalhadamente como é que as empresas tomam essas decisões importantes. Em um artigo famoso, publicado em 2006 na revista Foreign Affairs, Alan Bleeding, economista da Universidade de Princeton, argumentou que, no futuro, e em grande medida já no presente, a principal distinção para o comércio internacional não será entre coisas que podem e que não podem ser colocadas em uma caixa. Em vez disso, será entre os serviços que podem ser entregues por via eletrônica em longas distâncias, as big techs, os serviços de streaming, os serviços agora de videoconferência, com pouca ou nenhuma degradação de qualidade, e aqueles que não podem. Ok? Então, tirando as barreiras linguísticas, o offshoring de serviços ele é uma tendência monstruosa na economia global. Essa terceirização de serviço, esse offshore de serviço. Né? Vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, o trabalhador que reestoca as prateleiras em sua mercearia tem que ir ao local. Mas o contador que faz a contabilidade do mercado pode estar em outro país mantendo contato pela internet. A enfermeira que mede seu pulso tem que estar próxima de você. Mas o radiologista que analisa a radiografia pode receber a imagem eletronicamente em qualquer lugar que tenha uma conexão de alta velocidade e pode ali fazer o parecer dele. Nesse ponto, a terceirização de serviços chama muito a atenção precisamente porque ainda é bastante rara. Eu acho que nem tanto. Mais uma vez, se a gente colocar como exemplo a União Europeia, eu acho que a terceirização de serviços lá e a
integração entre múltiplos países no que tange a essas questões já é uma realidade. Essa é a minha perspectiva em torno disso. Em outras áreas do mundo, em outros países do mundo, eu acho que isso é uma coisa, o offshore de serviço é uma coisa que vai claramente se desenvolver ao longo aí das próximas décadas. A questão é quão grande pode se tornar e quantos trabalhadores que não enfrentam hoje nenhuma competição internacional poderão ver essa mudança no futuro. E aí, claro, como o mercado de serviços é um mercado que tem intensidade de mão de obra, é claro que as realidades do que você pode alterar em termos de mão de obra vai ser brutal. Igual, quando você tira um call center dos Estados Unidos e demite 5 mil pessoas e vai para a Índia e abre um call center lá, você deixou 5 mil pessoas desempregadas aqui. Isso, uma empresa em um serviço. Então, se isso ganha uma natureza cada vez mais forte, se torna uma tendência cada vez maior, você vai ter o problema da empregabilidade em vários países que vão perder esses serviços. Uma maneira pela qual os economistas tentaram responder a essa pergunta foi olhando quais serviços são negociados em longas distâncias dentro dos próprios Estados Unidos. Por exemplo, muitos serviços financeiros eles são fornecidos a partir de Nova York, a capital financeira do país. Grande parte dos lançamentos de softwares do país ocorre em Seattle, lugar da sede da Microsoft. Grande parte dos serviços de pesquisa por internet dos Estados Unidos e do mundo provém do Googleplex em Mountain View, Califórnia e assim por diante. Então, aquilo que pode ser digital, como é aqui uma aula dessa, né? Eu posso gravar ela de qualquer lugar do mundo e as pessoas podem assistir de qualquer lugar do mundo, você faz uma transformação gigantesca no funcionamento da economia. A figura 2.8 mostra os resultados de um estudo que utilizou sistematicamente dados sobre a localização das indústrias dentro dos Estados Unidos para determinar, portanto, quais serviços são e quais não são negociáveis em longas distâncias. Como mostra a figura, o estudo concluiu que cerca de 60% do total de empregos nos Estados Unidos consiste de postos de trabalho que devem ser feitos perto do cliente, tornando-os, portanto, o não comercializáveis ou o no tradable. Mas os 40% dos empregos que representam atividades comercializáveis incluem mais serviços do que trabalhos de fabricação. Então isso sugere, portanto, que o atual domínio do comércio mundial de manufatura, mostrado lá na figura 2.6, pode ser apenas temporário. Por quê? Porque você tem ainda no mercado, só aqui no caso americano, 40% de empregos e de serviços que podem ser muito em breve oferecidos em nível internacional. E aí fazer com que a participação de serviços aumente em relação às manufaturas. Então, no longo prazo, o comércio de serviços entregues por via eletrônica pode tornar-se o componente mais importante do comércio mundial. Eu acho que isso é realmente também uma tendência. Me parece que essa é uma evidência muito clara, principalmente depois da pandemia, onde o mundo parou por quase 2 anos e que muita coisa teve que funcionar remotamente. Então, o mundo ganhou uma experiência prática e, consequentemente, vale agora quebrar, né, os paradigmas antigos e implementar novos paradigmas, sobretudo esses em que o comércio mundial pode ter aí um grande predomínio de serviços, sobretudo serviços, como está colocado no texto, feitos em longa distância, não feitos online, pela internet, como queira. Discutiremos a implicação dessas tendências para o emprego dos Estados Unidos no capítulo 8, apenas lembrando que, como os autores, mais uma vez, são norte-americanos, eles sempre estão partindo do exemplo dos Estados Unidos. Não tem nenhum problema com isso, dado que os Estados Unidos, inclusive, é a maior economia do mundo. Acho que as experiências que a gente pode obter de lá sempre são mais ricas e sempre são, digamos assim, as que estão conectadas com
as condições mais avançadas da economia, mas é claro que a gente pode falar também do que pode acontecer no caso brasileiro, principalmente, por exemplo, na área de tecnologia, que é onde eu tenho contato também com muitos alunos, e claramente a pandemia criou um mercado internacional de desenvolvedores, dos quais, assim, é uma coisa que tende só a se aprofundar cada vez mais, ok? Acho que tinha aqui a figura, então aqui, ó, parcela das produções comercializáveis do emprego. Então, nessa questão do serviço, são os chamados tradables em inglês, né? Ou seja, tem até aqui a expressão aqui, ó, tradable services, né? Ou seja, serviços comercializáveis. E tem os no tradables. Então, os no tradables são serviços não comercializados. Então, você não vai encomendar um corte de cabelo da França. Ou eu não vou comprar, ou eu não vou num barbeiro da Alemanha. Não faz sentido isso. Mas outras coisas, e aí veja aqui, ó, muitas coisas aqui, né? Você vê, até tem um pouquinho aqui educação e serviços profissionais, né? Manufaturados, varejo e atacado, né? Com esses marketplaces, estão mostrando que você pode comprar produtos em qualquer loja, em qualquer lugar do mundo, com entregas assim monstruosamente rápidas e que fazem com que ir na loja aqui da esquina da sua casa ou da minha casa se torne até mais trabalhoso, tem menos opções, etc, etc, etc. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, estimativas com base no comércio dentro dos Estados Unidos sugerem que o comércio de serviços pode eventualmente tornar-se muito maior do que o comércio de manufaturas, isso comércio internacional, porque você tem aqui 40% dos empregos e dos serviços com possibilidade de serem vendidos também a outros países.